Nós não iremos caminhar capítulo por capítulo de Gênesis, mas é impossível seguir adiante sem parar diante dessa riqueza silenciosa de Gênesis capítulo 2. Aqui a Bíblia mostra algo muito importante. Deus termina a sua criação, forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. O corpo ele vem da terra, mas nós já aprendemos que a vida ela vem de Deus. Depois disso, Deus planta um jardim e ele se chama Éden. Não é um lugar de esforço, é um lugar de presença, de comunhão, de relacionamento. E então o texto diz algo que muda tudo. No versículo 10 a Bíblia diz: "E saía um rio do Éden para regar o jardim." Antes de Deus pedir qualquer coisa ao homem, ele já cuidava dele, ele já regava a terra. O rio ele não nasce no homem, o rio nasce onde Deus está, ele é a fonte. Mas observe, a Bíblia não diz que existiam 4 fontes, diz que um rio se dividia em 4 braços. Isso nos ensina algo simples. Quando Deus é a fonte da nossa vida, todas as áreas da nossa vida fluem de diferentes formas, mas de forma ordenada. Um mesmo Deus que atua em todas as diferentes partes da nossa vida. Não se esqueça disso. A Bíblia dá nome a esses rios. É o rio Pison, Gihon, Tigre e Eufrates. Pison significa expansão, espalhar. Ele rodeava uma terra onde havia ouro. E aqui eu posso aplicar no contexto bíblico ouro a recursos materiais, riqueza. E que Deus chama de bom. Pison nos ensina que Deus se preocupa, se importa com a nossa provisão. O problema não é ter recursos, não é ter dinheiro, e sim quem governa o nosso coração. Quando Cristo é a fonte, o dinheiro ele deixa de ser o Senhor e vira ferramenta de trabalho e flui com propósito. Se a fonte é Jesus, a área financeira não vira idolatria e muito menos escassez. Ela vira canal de provisão e generosidade. O que Deus me der fluirá de tão grande forma que não será somente para mim, mas que eu abençoe outras pessoas também. O segundo rio se chama Gihon. Seu nome significa jorrar, de dentro para fora, romper para fora com muita força. No contexto bíblico eu posso aplicar as nossas áreas relacionais e emocionais, a nossa área interior. A Bíblia também diz que esse rio rodeava a terra de Cush, uma terra difícil e distante. Gihon fala de tudo que está dentro e precisa fluir para fora. Emoções, relacionamentos, cura interior, afetos. Quando essa área da nossa vida não flui, emoções ficam represadas. Feridas não tratadas viram bloqueios e traumas emocionais. Relações se tornam tão pesadas que ficam insustentáveis. Mas quando Jesus é a fonte, ele cura o interior e faz a vida emocional voltar a fluir, até para as áreas mais difíceis da nossa história. O terceiro rio é o rio Tigre, e aqui o entendimento não está ligado diretamente ao animal, mas à velocidade, à agilidade, movimento correto. O texto também diz que ele corre em direção à Assíria, que futuramente nós iremos aprender que representa um governo opressor, dominado pelo sistema humano. O rio Tigre ele representa clareza, discernimento e tempo certo de agir. Está ligado aos nossos pensamentos, mentalidade, direção e decisão. Quando essa área da nossa vida seca, a mente entra em colapso, em confusão. Decisões travam, ansiedade cresce, a nossa direção fica desorientada e nos deixa totalmente perdido. Mas quando Cristo é a fonte, o Espírito traz direção, sabedoria, discernimento, mesmo em ambientes e momentos de mais pressão, em que depois nós olhamos para trás e pensamos, se não fosse Deus me guiando, eu nem sei para onde eu teria ido. Já passou por isso? O quarto rio é o rio Eufrates. Você vai ouvir e ler muito ainda sobre ele durante a nossa leitura bíblica. Ele significa frutificar, limites estabelecidos e também herança. Eufrates nos remete a uma fronteira de promessas, a nossa identidade, propósito espiritual, limites saudáveis muito bem estabelecidos na nossa vida.
O Eufrates, ele fala de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Quando essa área da nossa vida está seca, nós nos perdemos de nós mesmos, vivemos sem direção, assumimos uma identidade que não são nossas. Quando Cristo é a fonte, o Espírito estabelece identidade, propósito e maturidade espiritual em nós. No Evangelho de João, no capítulo 7, verso 38, Jesus diz algo muito interessante. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um rio, são rios. Deus é a fonte do rio em Gênesis 2. Jesus é a fonte de água viva em João 7. Porque uma vida conectada à fonte não flui somente em uma área. Flui no financeiro, flui no material, flui no emocional, no físico, na mente, na identidade, no espiritual. O problema nunca foi qual a área da nossa vida está seca. A pergunta certa a se fazer é: quem está sendo a nossa fonte? Porque rios não secam sozinhos e nem de uma hora para outra. Rios secam quando a fonte é bloqueada. Quando a fonte é apenas um teatro, o financeiro fica pesado. Quando a fonte são pessoas, o emocional adoece até sangrar. Quando a fonte é o sistema, a mente entra em colapso. Quando a fonte é uma identidade fingida e emprestada, a nossa alma se perde. Mas quando a fonte é Jesus, não importa se a terra é difícil como Cush, não importa se o ambiente é opressor como a Síria, não importa se o caminho exige limites como o Eufrates. Se a fonte está viva, os rios encontram caminho. Jesus não prometeu ausência de desertos. Ele prometeu rios no meio deles. Do seu interior fluirão rios. Não é esforço externo, não é aparência espiritual. É algo que nasce de dentro para fora. Quando Cristo é a fonte, nós podemos até chorar, mas não ficamos secos. Podemos cansar, mas não ficaremos estagnados. Podemos até passar pelo deserto, mas nunca passaremos vazios. Porque quem carrega a fonte nunca vai depender do ambiente para jorrar. Talvez hoje você olhe para a sua vida e vejam áreas rachadas, cansadas, silenciosas, secas. Mas Deus não está perguntando sobre rios. Ele está perguntando onde você deixou a fonte. Volte para o Éden, volte para a presença, volte para o lugar onde Deus sopra vida. Antes de exigir qualquer outra coisa de você ou de nós, Ele exige relacionamento com a gente. Porque quando a fonte volta ao centro da nossa vida, os rios que fluem de nós não precisam ser forçados. Eles simplesmente fluem. Deus te abençoe.